Olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos ao CEMIDA. Hoje nós temos a honra de ter o Nicolas Araújo, professor doutor da Universidade Federal do Ceará, né? Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela UFC, mestre em Engenharia de Teleinformática, também pela UFC e doutor pela Universidade de Lille em Eletrônica e Microeletrônica. Ele tem várias formações também internacionais, né? Fez pós-doc também. Está fazendo pós-doc hoje, né, em Toulouse, e realizou curso de curta duração na Inglaterra. Enfim, ele é o grande pesquisador já há um bom tempo, efetivo hoje da Universidade Federal do Ceará, tá bom? E hoje ele vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial em meteorologia 4.0. Nicolas, a sala é toda sua, fique à vontade para apresentar, ok? Faltou o principal ponto aí do currículo, que é amigo do Wilker, né? Rapaz, isso aí, na verdade, há controvérsias, né? Eu acho interessante você. Eu acho que vou até cortar isso do vídeo para não te prejudicar, tá bom? A gente vale ressaltar que eu fiz o mestrado junto com o Wilker, né? Nas cadeiras de matemática mais puxada, foi ele que me salvou. Eu tenho, porque a gente tem essa parceria bacana. E a gente ainda está trabalhando hoje em outros artigos aí que vai sair muita coisa boa. Deus quiser, Deus quiser. Finalmente, depois de não sei quantos anos, finalmente estou conseguindo trabalhar em pesquisa. Então, bom, agradecer o convite aí, né? Do Wilker. E, pô, tô feliz, cara. 29 pessoas numa manhã de sábado para assistir. 30 pessoas numa manhã de sábado para assistir palestra. É muito bom. Não, mas o pessoal vai chegar. Daqui a pouco tu vai olhar, vai estar 80, 90, tu vai ver. Então. É isso aí. A ideia é fechar a sala mesmo. Legal, legal. Então, pessoal, bom, o tema, né, como o Wilker falou, é meteorologia 4.0, né? Acho que talvez seja um termo, IA em meteorologia 4.0, né? Talvez seja um, um termo que o pessoal não está muito acostumado, né? Então, o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar, bom, fazer aquela breve introdução. Acho que todos estão vendo a minha tela? Sim. Tudo certo. Tá, então, o que a gente vai falar, né? Basicamente, é o tema do meu pós-doc, na verdade, tá? É o tema do meu pós-doc, que é aqui em Toulouse, né? O meu trabalho, só contextualizando, né? Desde 2020, desde 2021, para ser mais exato, desde um mês antes da pandemia, né? A UFC estabeleceu uma parceria junto com a FUNSEMI, né? Que é a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, e o IRD, que é o Instituto de Recherche pour le Développement, aqui em Toulouse, para trabalhar com a parte de meteorologia, né? Tanto IA como que a gente chama de métodos oportunísticos, que é um negócio que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá? Então, dentro desse grupo de trabalho, né, a gente já desenvolveu alguns artigos, né, organizamos alguns eventos, tem um evento que aconteceu em 3 edições, né, que é o Rains More, que o 2022 em Fortaleza, 2023 em Quixadá, 2024 em Toulouse, se eu não me engano. Tá? 2023 e 2024 em Toulouse, né? Então, em 2023 teve 2 edições, né? Teve duas missões. Então, esse grupo, né, na verdade, a gente pode chamar hoje em dia de rede, né, de pesquisa, né, Brasil, França e Costa do Marfim também, né, temos pesquisadores de lá, né, então a gente trabalha muito com inteligência artificial, com métodos que a gente chama de oportunísticos, né, que são formas alternativas de medir chuva, né, além, claro, né, da exploração de dados provenientes de medições clássicas, como imagem satélite, pluviometria e por aí vai, né? A gente já publicou alguns resultados em congresso, em revistas internacionais, congressos nacionais também, né? Então, aos pouquinhos está se formando ali na UFC, né, um grupo de trabalho voltado para essa parte, né? Então, metade, vamos dizer assim, mais ou menos metade da equipe é formada por engenheiro, outra metade é pessoal do Labomar,
né, que é o Instituto de Ciências do Mar, FUNSEMI, e o pessoal aqui de Toulouse, mais voltado para meteorologia. Então, tudo isso eu estou falando para meio que contextualizar, né, o nosso grupo, e aproveitar a oportunidade para fazer o convite para quem estiver interessado, tá? Estendo automaticamente ao Wilker, né, fazer parte da nossa rede, tá? Então, quem quiser fazer mestrado, doutorado com a gente, né, nessa área, eu, infelizmente, ainda não estou atuando na pós, né, mas o meu colega, que é o cofundador do grupo, né, que é o Grupo Sense, que é o professor Tarcísio, ele orienta o pessoal nessa área, né? Convidar o Wilker também para integrar o grupo, né? Que, na verdade, já tinha feito esse convite, né? Bom, é isso. Tá? Então, nesse contexto que surgiu essa pesquisa, né, que a gente está fazendo, tá? Mas esse termo meteorologia 4.0 não foi a gente que cunhou, não, tá? Já faz parte da literatura corrente da área, tá? E sim, quem está se perguntando aí, meteorologia 4.0 realmente é uma referência à indústria 4.0, tá? E tem um porquê disso, tá? A gente já vai ver daqui a pouquinho que nesse item 13 aqui, revoluções de meteorologia, né? Mas antes da gente chegar nisso, né, a gente fala sobre a importância da meteorologia, acho que todo mundo sabe, né? Mas é sempre bom a gente dar uma reforçada, né, no porquê que a gente faz isso. Ver um pouquinho dos métodos clássicos de modelagem de meteorologia, que eu adianto, não é coisa fácil, tá? Técnicas de monitoramento meteorológico, os problemas das técnicas atuais que a gente tem, né, e falar das tais observações oportunísticas e como é que IA entra nessa coisa toda, tá? Então, pessoal, aliás, se vocês tiverem alguma dúvida, tá, vocês podem levantar a mãozinha aí durante a palestra, não precisa esperar, tipo, os minutos finais da apresentação, não, tá? Bom, pessoal, acho que todo mundo tá meio até que enjoado de ouvir, né? Mudança climática para lá, mudança climática para cá, né? Então, acho que todo mundo tá ciente de que é um dos tópicos mais discutidos no século XXI, né? Se a gente for lá naqueles objetivos da ONU, né? É um dos itens lá, né? E quem acompanha o jornal sabe que esses eventos extremos estão ficando cada vez mais recorrentes, né? Então, a gente tem secas, enchentes, inundações, furacões, tufões, né? Tem regiões que naturalmente, faltou uma vírgula aqui, né? Tem regiões que naturalmente já são sujeitas a esses eventos extremos, como por exemplo ali no sudeste asiático, né? Tem as tal das monções, chuvas de monções, né? São chuvas muito intensas, né? Que causam alagamentos, inundações, né? Só que nesse caso das monções, por exemplo, pelo menos é evento esperado, né? Tem fenômenos parecidos, que aparecem também na África, tá? Só que o seguinte, tá começando a acontecer coisas numa intensidade em regiões que não é esperado, né? Então, por exemplo, em 2023, não sei se vocês lembram, né? Teve grande seca na região norte, tá? Sim, ali na região do Rio Amazonas, né? Rio Madeira, né? Então, Rio Negro, Solimões, né? Então, eles chegaram no nível mais baixo histórico, né? E inundações, todo mundo se lembra ali, né, em 2024, que virou uma mobilização nacional, né, todo mundo mandando mantimentos, as Forças Armadas fazendo missão de ajuda humanitária, né, então virou uma comoção nacional. Se a gente for acompanhar as notícias, a gente vê que, por exemplo, casos mais e mais recorrentes, de, por exemplo, de tufões, né, a gente não tem furacão, mas tem tido, por exemplo, tufões com alguma regularidade, né? Coisa que 10, 20 anos atrás não era comum, né? Aqui em Fortaleza, né? Na verdade, isso até é uma grande falha dos governos municipal e estadual, né? Sobretudo municipal, né? E, por exemplo, Fortaleza, pô, eu lembro que era criança, a noite era fresquinha, né? 24 graus, 23, às vezes 21, né? Mas no máximo 27. Hoje em dia não baixa de 30, 31, 32 graus à noite. Por quê? Porque o pessoal construiu vários prédios altos ali na beira-mar, né? A Fortaleza está querendo virar Dubai. Que é aquela cidade lá no sul? Lá no sul, tem uma praia chique lá, esqueci o nome. Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. E Fortaleza está ficando quente pra caramba. Então a circulação de vento ali, não sei se alguém já visitou Fortaleza, né? Tem
uma área ali da praia de Iracema chamada. Então, assim, a gente não adianta, não tem como negar. Fortaleza, a média de temperatura subiu 3 graus, entendeu? E, querendo ou não, esse tipo de coisa impacta, tá? Tem impactos sociais, econômicos, ambientais. Toda vez que uma tragédia dessa, na Bahia, no Rio de Janeiro, né, que tem aquelas chuvas mais fortes, tem morro desmoronido, gente que perde casa, perde a vida, entendeu? Perde os bens que tem. A galera que já não tem muita coisa, por exemplo, nas favelas, né, nos morros, o pessoal já vive uma situação de pobreza extrema, então vem uma enxurrada ali e leva tudo, entendeu? Então é um misto de falta de planejamento urbano com realmente mudanças climáticas que não tem como negar, né? Bem boa, com meia hora. Com meia hora, né, a gente pensa assim, predição para o dia seguinte, mas com meia hora já é tempo suficiente para as pessoas saírem de áreas de risco, por exemplo, né? Não pode não parecer muito, mas o suficiente para a pessoa sair do morro, sair de uma área que é conhecida por ter alagamento, né? Eu vou dar um exemplo besta. O Wilker acho que conhece bastante ali a 13 de maio, né? A gloriosa 13 de maio, aquela altura da livraria Arte e Ciência, né? Não sei se tu lembra, cara, aquilo dali vira um lago, cara, aquilo dali vira um lago, né? Não oferece risco com a vida a ninguém, mas o trânsito fica inviável quando chove. Aliás, Fortaleza é uma coisa, né? Você cuspiu pra cima, pronto, a galera, o trânsito já vira uma desgraça, né? Então, assim, tem alguém de Fortaleza aí Vez por outra aparece, mas é um pouco mais raro. Os cabecinhos Mas, só nós dois mesmo, por enquanto. então, assim, meia hora é tempo suficiente para você, pelo menos, né, fugir de um trânsito mais intenso, né, num caso mais bestinha, vamos dizer assim, né? Mas num caso, assim, de uma zona de realmente risco, né, mapeado, é o tempo suficiente para você sair do morro, né, ou pegar suas coisas, sei lá, entendeu? Eu sei se eu estou pegando casos, assim, extremos, vamos dizer assim, né? Mas a ideia é que a gente consiga, por exemplo, nesse meu trabalho, era meia hora no mínimo, mas a gente conseguiu alguns resultados ainda muito, muito bons com 2 horas de antecedência, entendeu? Então a ideia é que a gente consiga, com umas técnicas mais apuradas, né, uns modelos mais complexos, consiga antecipar eventos extremos com 12 horas, 24 horas, 72 horas, né? Que aí dá para você fazer algum esforço, né? Mais eficiente, né? No sentido de reduzir os impactos. Então, essa é a ideia, esse é o plano, né? O que a gente tenta fazer é isso, tá? Então, assim, com relação ao que a gente tem hoje, né, do ponto de vista, né, acho que todo mundo tem uma mínima noção, pelo menos assim, da base do ensino médio, né, que meteorologia não é lá uma das ciências mais fáceis do mundo, na verdade, né? O pessoal critica muito meteorologia aqui. O pessoal só erra, se diz que vai chover amanhã porque vai fazer um sol desgraçado. Na verdade, assim, cara, é muito difícil a gente fazer modelagem meteorológica, porque são várias variáveis, né? Que estão em jogo. Então, pressão, temperatura, umidade do ar, velocidade, direção do vento, radiação solar, o ciclo da água, a atuação do homem no meio. Então, você vê, por exemplo, eu acabei de dar um exemplo ali, o pessoal construindo prédio alto Fortaleza doidado, e a temperatura, e os carros, né? O trânsito Fortaleza lançando poluente, né? Dióxido de carbono no meio ambiente. Essa brincadeirinha, uma ou duas décadas, a média de temperatura de Fortaleza subiu 3 graus, né? Então, acho que não tem como negar que a atuação do homem é uma das principais variáveis, né? E uma das mais incertas também, né? Então, a gente tem um número elevado de variáveis e um alto grau de incerteza, tá? De tal forma que inviabiliza o que a gente chama de modelo analítico, né, determinístico. Ou seja, não tem como você ter uma equação que pegue todos os aspectos, tá, que afeta a meteorologia. Até porque é um sistema dinâmico, né? Então, todo mundo conhece o conceito de sistema dinâmico, né? A menor variação, né? Pronto, pegar a frase clássica, né? O bater de asas de borboleta de um lado do planeta vai gerar um furacão no outro lado do planeta, né? Uma forma bem, assim, talvez um tanto exagerada, né? De conceituar sistema dinâmico, mas a ideia é essa, né? É um sistema que está interligado, né? Você tem vários aspectos nela e a menor variação em um dos parâmetros afeta o comportamento final do sistema, né?
Então, né, são outros modelos. Se a gente fosse ter uma equação, mesmo que fosse possível a gente ter uma equação, pegar todas as variáveis que afetam clima, né, seria uma equação gigante e seria intratável. Tá? Então, o que sobra para a gente, né, são o quê? São modelos estatísticos, né? Modelos estatísticos, probabilísticos, né? E que envolvem diversas áreas, desde termodinâmica, mecânico dos fluidos, mecânica estatística, né? Em geral, por exemplo, até mesmo em termos de escala, né? Para uma escala você usa um tipo de modelo, para outra escala você usa outro tipo de modelo, né? Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando em microescala, né? Por exemplo, neve, né? O pessoal modela neve, floquinho de neve fractal. Se a gente estiver falando de frontogênese, formação de frente, né? Então, quando você está assistindo ali o jornal, né? E vendo a previsão do dia, da semana, ele fala frente fria, frente de calor, onda de calor, né? Que, por exemplo, aqui nesses meses aqui na França, né? Junho, julho, tem as famosas ondas de calor, né? Que o pessoal chama de canicule. Por exemplo, quando eu morava em Manaus, morei em Manaus 6 anos, né? No meio do ano a gente tinha o quê? As frentes frias, né? Que a gente chamava de friagem, né? Essas frentes, né? Frontogênese é justamente o processo de formação dessas frentes, né? Então, por exemplo, um modelo que a gente usa nesse caso é o processo de Neyman-Scott, tá? E a própria equação, as próprias equações, elas são bem complicadinhas, tá? São equações justamente que envolvem termodinâmica, né? Então você sai de um modelo termodinâmico, quem já estudou um pouquinho de termodinâmica mais a fundo sabe que no final das contas é física estatística, né? O mecânico dos fluidos também não é muito diferente, tá? Então você sai da termodinâmica e vai para o modelo realmente estocástico, tá? E mesmo assim, né? São modelos que são matematicamente complexos, tá? E se a gente está falando de probabilidade, óbvio que a gente está falando de incerteza. Então, não é garantido você ter uma acurácia de 100% na sua previsão, tá? Então, mesmo a gente fazendo considerações, que nem, por exemplo, você tem ali no ensino médio, né? Na física do ensino médio, né? Você considera um carro, você aproxima o carro para um cubo perfeito sem atrito, né? Despreza o atrito do ar, despreza o atrito não sei o quê, despreza não sei o quê, né? No final das contas, não tem nada a ver com a realidade, né? Então, é aquele trade-off que a gente, em engenharia, por exemplo, costuma fazer, né? Quanto mais complexo o seu modelo, mais pesado computacionalmente ele é, mas vai ser mais preciso. Mas à medida que você vai fazendo uma série de simplificações no modelo, ele vai ficando mais rápido de processar, mas em compensação você tem uma perda, às vezes, significativa de acurácia, né? Então, é sempre aquela escolha que a gente faz, né? Depende tudo do quê? Do recurso computacional que a gente tem, né? Se a gente tem, por exemplo, um Core i3 e 5 ali, que é o nosso notebook, a gente não vai conseguir rodar um modelo muito robusto. Agora, se a gente expõe, por exemplo, no Tupan, né, que era o antigo computador, o supercomputador do INPE, a gente já pode rodar modelos mais variáveis, né, que envolvam modelagem mais complexa. Tá? Então, a gente está sempre limitado pelos recursos computacionais que a gente expõe. Tá? Então, por isso que meteorologia não é uma ciência muito fácil. Na verdade, eu diria que não é porque é um tema que eu trabalho, mas é um dos temas mais complexos que a gente tem, né? Então, justificando agora o termo meteorologia 4.0, né? Agora que a gente conhece mais um pouquinho da ciência meteorológica, né? A meteorologia, assim como a indústria, passou por 4 revoluções também, 4 fases, né? Por isso que a gente faz esse paralelo, tá? Vamos dizer assim, meteorologia 1.0, né, primeira revolução meteorológica, ela se deu com padronização de instrumentos de medida, medições locais, tá? Então, era o que? Basicamente, no começo do século XX, né? Ali, já mais para metade do século XX, a gente tem os supercomputadores, ou de computadores, né? Aqueles grandes mesmo, né? Tipo o ENIAC, o Mark I, Mark II, né? Então, era coisa semi-analógica, tá? Mas que, bom, originalmente, né, surgiu para resolver problemas de guerra, problemas de balística, né? Ou então descriptografia, né? Mas com o passar do tempo foi sendo usado também para previsões meteorológicas, né? Só que, claro, algoritmos ainda muito simples, né? Métodos numéricos, nem aqueles métodos numéricos que a gente estuda ali no comecinho da graduação, né? No máximo um Runge-Kutta, né? Que a gente consegue fazer até mesmo à mão,
né? Aí veio a corrida espacial, né? Junto com a corrida espacial, os satélites, né? Então a gente passou a ter técnicas de sensor remoto, né? Junto com os radares ali que foram desenvolvidos ali no período da guerra, né? O aprimoramento daquele conceito de radar, né? Surgiram o radar Doppler, né? Então a gente tinha um satélite de sensoriamento remoto no céu e em solo a gente tinha radar Doppler, né? Para, por exemplo, fazer captação de nuvem e tudo mais, tá? E, por fim, agora a gente tem a meteorologia 4.0, né, que andou junto com a evolução da indústria, né? Então, aquelas mesmas tecnologias que a gente vê para a indústria 4.0, a gente vê para IA, tá? Então, a gente tem, né, perdão, as mesmas tecnologias que a gente vê, né, para a indústria 4.0, a gente vê para a meteorologia 4.0, que, por exemplo, IA, internet das coisas, né, IoT, e por tabela descentralização de medições, né, sensoriamento, computação em nuvem e os tais dos dados oportunísticos. Já a gente vai falar deles. Estou fazendo um certo suspensezinho, porque isso aqui é muito interessante, tá? Sim, o que a gente tem hoje, né? Ainda nessa transição 3.0, 4.0, né? A gente tem pluviômetros, satélites, né, e radares meteorológicos. São as três principais tecnologias que a gente tem para fazer monitoramento ambiental climático, tá? Então, o pluviômetro, que todo mundo conhece, né? É um aparelhinho de medição, né? Ele guarda gotas de chuva, né? Vamos botar assim bem, de forma bastante grosseira, né? Ele faz a captação de chuva, ele tem um recipiente, né? Captando chuva, com certas dimensões ali, e ele faz a medição, né? Naquela área, né? Quantas gotas caíram dentro do aí que sai no jornal, né? Então, é um equipamento bastante simples, né? Alta resolução temporal, né? Só que é o seguinte, ele precisa ser instalado em área obstáculo. Tipo, não adianta nada tu botar o teu pluviômetro dentro da tua sala, né? Então, debaixo de uma floresta com árvores bastante densas. Tá? Então, você precisa de uma área livre, tá? Porque senão, por exemplo, você bota debaixo da árvore, vai cair o quê? Vai cair folha de árvore e vai entupir o recipiente, vai atrapalhar a tua medição, entendeu? Então, os pluviômetros, eles precisam de uma área minimamente livre ali, livre de coisas que possam gerar uma barreira na medição, né? Satélite, né? Satélite tem uma boa cobertura, né? Em termos de área, né? Porque ele faz cobertura, né? São usados quando a gente não tem disponibilidade de superfície. Só que é o seguinte, a resolução temporal é limitada, né? Que é insuficiente para capturar eventos convectivos intensos, como em regiões tropicais. Como eu disse, eu morei lá há 6 anos, né? Pensa nos pés d'água. Aqui cabe até um caos, né? Eu, né? Como bom cearense, cheguei lá em Manaus, fui morar em Manaus em 99, né? E eu lembro que a gente tinha chegado, primeira semana, né? A gente estava comprando um apartamento novo, né? Tipo, com a básica mesmo, fogão, geladeira e tal. A gente foi lá pro centro de Manaus e a gente vê lá o povo andando com um sol desgraçado, cara. O calor, abafado, solcão e eu caí, vocês estão me ouvindo não, né? Tá aparecendo aqui. Estamos ouvindo, mas por outra a internet fica um pouquinho falha, mas a gente está ouvindo. Tá. E a gente vê o sol desgraçado, dizendo que o pessoal com sombrinha, né? E a gente não tinha levado sombrinha, a gente não tava precavido. Cara, são acho que não deu 10 minutos. Não deu 10 minutos e... cara, fechou o tempo. Mas não é fechou o tempo assim, garoazinha, não. Fechou o tempo, vem cinza escuro, assim. E quando pensa que não... né? Aí todo mundo ficava com sombrinha. E a gente ali, entramos ali numa loja, né? E 10 minutos depois também, choveu o que tinha que chover e parece que não só o tamanho do mundo de novo. Então, assim, às vezes lá tem um toró meio medonho, como a gente diz aqui no Ceará, né? São muito intensos, muito rápidos. As gotas d'água, você jurava que era granizo. Tá? Então, região tropical tem dessas. Tá? Então, são chuvas intensas, fortes e com duração muito curta, tá? E outra coisa que eu também não escrevi aqui, mas já me falaram, né? Porque eu trabalho com IA, mas não sou meteorologista, né? Eu estou entrando nesse mundo agora.
O que a gente tem, por exemplo, uma coisa que satélite não é legal de pegar, por exemplo, me disseram nuvem de topo quente. E se você for olhar, tem uma certa lógica, porque imagina o seguinte, o satélite enxerga de cima para baixo, né? Ele tá lá em cima e vê o que tá embaixo, né? O radar não, o radar é de baixo para cima, né? Então, o satélite, ele tá lá em cima, vamos supor, o chão é quente. Só que se o topo da nuvem for quente também, tipo, quente no quente, geralmente os sensores então, os satélites são sensores infravermelhos, né, para você justamente pegar a temperatura. Então, você não tem um grande contraste, vamos dizer assim, da nuvem com o terreno. Então, não estranhe se, por um acaso, vocês pegarem, por exemplo, imagem de satélite, imagem de radar, do pegar no mesmo instante, tá? E forem representações diferentes, tá? Por quê? Porque eles trabalham com sensores diferentes que vão captar, né, imagens diferentes, por que pareça. Tá? Então, não é... Porque são sensores ópticos, mas que não atuam na nossa faixa de visão, tá? Então, eles vão pegar, essencialmente, calor ou água, né? O radar Doppler, né, funciona com base no princípio de reflexão. Né? Então, quanto mais densa, mais água tiver, né, mas você vai ter uma absorção, né, da onda de radar, né, aquela ideia, transmissão, reflexão e absorção, né? Então você vai ter parte dessa onda de micro-ondas, ela é refletida, parte é absorvida e parte passa direto, né? Então o radar vai trabalhar em cima desse fenômeno, né? Então você vai ter parte dessa radiação vai ser absorvida, por exemplo, pelas partículas de água. O satélite trabalha de forma diferente, né? Então ele vai trabalhar basicamente na faixa do infravermelho ali e vai tentar pegar gradientes de temperatura. Tá? Então, são observações distintas, vão pegar aspectos distintos do mesmo fenômeno. Então, por isso, se um dia vocês trabalharem com esse negócio, vocês não estranhem se você tiver imagens diferentes do radar e do satélite. Na verdade, isso meio que é esperado. Tá? Então, por isso que ele trabalha tudo de forma conjunta. Né? Então, a nuvem de topo quente, como o topo é quente, né, o chão também é quente, você não tem um grande contraste. Então, você não vai ter a nuvem tão evidenciada assim, por exemplo. Né? Uma das coisas que me falaram, assim, que é um problema aparentemente recorrente que o pessoal tem em observação via satélite, né? Então, isso aqui tudo funciona em conjunto, pluviômetro, satélite, radar, né? O radar, na verdade, de todos é o que tem melhor resolução temporal e espacial, só que é o seguinte, né? É caro, tá? Instalação e é cara a manutenção, tá? Inclusive calibração contínua, né? E sem um obstáculo, né? No caso, por exemplo, relevo, né? Eu tive a sorte de conhecer o radar da FUNSEMI, lá em Quixeramobim, né? E ele fica, obviamente, tem que ficar no topo da serra, né? Acho que tem um bom alcance, acho que 300, 400 quilômetros, 500, sei lá, um alcance bom, né? Moderno, né? Então, mas é carinho, né? Não é um negócio barato. Acho que, se não me engano, a FUNSEMI tem 2 radares, um em Fortaleza, eu acho que outro em Quixeramobim. Então, assim, qual a conclusão que a gente chega, né? Que a gente não tem um único método para detectar e monitorar, né? Cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? Então, a ideia é que você faça a fusão desses dados, na verdade. Né? Você faz a fusão de imagens de satélite, radar meteorológico, de pluviômetro, de satélite, de radar, dados de pluviômetro, né? Então, a gente trabalha com tudo isso, tá? Só que é o seguinte, né? Tem regiões, por exemplo, que são muito difíceis de observar, né? Por exemplo, a Amazônia, né? Como eu falei, as chuvas lá são muito intensas, muito rápidas. No interior da Amazônia, né? É de difícil acesso, então é um desafio logístico, né? Como eu falei, por exemplo, pluviômetro, a vegetação densa impede você instalar pluviômetros, né? Ou radares meteorológicos, né? Além do radar ser muito caro, né? Centros urbanos, mesma coisa, o chão está basicamente todo ocupado. Tá? Então, você não consegue manter uma rede densa de monitoramento, né? E o que a gente percebe, inclusive, por exemplo, é que há um certo desbalanceamento, né? Um desequilíbrio em termos de infraestrutura de monitoramento meteorológico. Então, os países do hemisfério norte, né? Até porque são mais ricos, né? Eles têm uma melhor capacidade de instalar e observar dados meteorológicos, tá? A gente não vai comparar, por exemplo, o orçamento da NOAA com o orçamento do Instituto Americano, né?
com o do CPTEC, por exemplo, né? Então, para começar lá, lá nos Estados Unidos tem aqueles aviões lá que vão com tudo para dentro de furacão, tufão, né? Então, a gente tem trocentos satélites de monitoramento meteorológico. Inclusive, você pode fazer a captação dos dados abertos em tempo real. Dá para fazer isso com um equipamento chamado SDR. Você pode fazer a captura em tempo real, usando um rádio definido por software, é bem bacana. Então, você pega um rádio, uma antena adequada, você consegue pegar a imagem mesmo direto do satélite. Não é do site, é direto do satélite, tá? Então, esses dados são abertos, inclusive. Tá? Então, o que acontece? Tem algumas regiões que não, tipo a África, a Amazônia, né, que a gente não tem monitoramento adequado, tá? E isso gera lacuna na observação, precipitação. Então, a gente tem lacuna de série temporal, a gente está falando de séries temporais, né? Então, se a gente não tem um histórico de dados para analisar, a gente não consegue compreender, achar um padrão, por exemplo, em cima desses dados, tá? Então, isso dificulta muito, né? Você fazer predição, sendo que você não consegue fazer a captura de dados, né? Então, a gente só prevê quando a gente tem um estoque de dados, né? Porque, como eu falei, bom, até aquela piadinha que a gente faz, né? IA é o quê? Estatística gourmet, né? IA é isso, estatística gourmetizada. Então, para a gente fazer uma predição, a gente tem que ter um histórico. Se a gente não, e a gente só tem histórico quando a gente faz medição contínua. Não sendo o caso, fica inviável, né? Então, daí, desse problema que surgiram, né, as observações oportunísticas, né? O que são os dados oportunísticos, né? São, por exemplo, dados ecoacústicos, gravações de áudio do ambiente, né? É gravação mesmo. Você pega um gravador, né, pode ser até o teu celular, entendeu? E começa a gravar a chuva caindo, tá? Isso aqui que eu acho muito interessante, né? Atenuação de radioenlace, enlace micro-ondas comerciais, também chamado vulgo rede de telefonia móvel. Sim, seu celular, o sinal do seu celular, né? Pode ser utilizado para a gente estimar chuva, tá? Então tem uma relação de atenuação, né? De potência, que é uma lei exponencial, né? Que quem trabalha com telecom conhece, né? Que é a potência de sinal ao longo do percurso, né? Ele tende a diminuir. Todo mundo tem essa noçãozinha, né? Então, são duas formas, por exemplo, você fazer medição indireta de chuva, tá? A vantagem disso, baixo custo. Por quê? Porque antena de micro-ondas ou de telefonia móvel já está instalada, né? Pô, gravador, cara, todo celular hoje em dia é um gravador em potencial, então custo de infraestrutura é praticamente nulo nisso aqui, tá? Então, é isso aí que a gente chama de dados oportunísticos, né? A gente usa mesmo, vamos dizer assim, heterodoxos, né? Incomuns, né? Na infraestrutura já pré-existente, né? Por isso oportunístico, para fazer medição indireta, tá? Qual o desafio aqui? Fusão de dados. Exemplo, né, do que a gente já tem aqui, né? Medição de coluna de vapor d'água a partir de atenuação de sinal de GPS, GNSS, tá? Isso aqui já é uma proposta de trabalho, nossa, inclusive, né? A gente tem uma estação do DLR, né, que é a Agência Espacial Alemã, que está lá no DETI. E outro também, que eu acabei esquecendo de botar aqui no slide, na verdade é um trabalho até mais maduro, né? Que é feito ali na costa oeste da África, ali em Níger, Camarões, Costa do Marfim, né? Que o pessoal lá, a Orange, que é a mesma companhia telefônica, uma das companhias telefônicas aqui da França, né? Eles liberaram os dados. Esse é o problema, tá? Como são dados de rede de telefonia móvel, comerciais, né? A gente tentou fazer alguma coisa aqui parecida aqui lá em Fortaleza, só que as empresas, isso é meio que segredo industrial, né? Então, se você tá liberando os dados de atenuação do teu enlace de rádio, né? Então, assim, meio que se isso vaza, né? Então teu celular, o teu sinal celular é fraco nessa região, eu vou lá e instalo minha antena ali, justamente para concorrer contigo. Então, como são dados muito sensíveis, né? As empresas, elas têm um certo receio de liberar esses dados, né? Mas na África o pessoal conseguiu. Aqui, por exemplo, a gente tem acesso dos dados dessa empresa, né? E consegue fazer uma predição bem bacana, né? O desafio atual é que, por exemplo, onde a gente tem o rádio enlace, não necessariamente é onde a gente tem um pluviômetro, né? Então, assim, fazer a correlação geográfica dos minutos de chuva com a atenuação do rádio enlace ainda é um pouquinho desafiador, porque eles não estão alinhados, vamos dizer assim, né?
Como eu falei, são dados oportunísticos, então você aproveita a infraestrutura que você já tem para você fazer a previsão, né? Então, as coisas com que eu tenho trabalhado aqui, que o professor Tarcísio tem trabalhado ali na ESC, né? Que seria até interessante vocês entrarem em contato com ele para fazer pesquisa, né? Quem tiver interesse em fazer mestrado, doutorado aqui com a gente, né? Sem querer roubar alunos alheios aí, né? Mas fazer uma parceria, uma cotutela, né? Com orientação. Eu estou precisando de pessoas para orientar, inclusive, quem quiser trabalhar comigo, mesmo estando formalmente na pós, tá? Então, são as coisas que a gente trabalha aqui, né? Dados ecoacústicos, atenuação de rádio enlace, fusão de imagens de satélite, radar, predição, que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, onde é que IA entra nisso tudo, né? Depois de 40 minutos é que eu vou falar de IA. É justamente na parte de análise de séries temporais, né? Previsão, tá? Então, por exemplo, né, séries temporais, né? Dá um exemplo aqui prático para vocês, né? Acho que quem manja de alguma besteirinha de redes neurais, não precisa ser perito no assunto não, mas levanta a mãozinha aí só para eu ter uma noção. Ninguém trabalhou. Acho que o pessoal ainda está no início do curso ainda. Tranquilo. A maioria dos nossos queridos calouros, né? Então, beleza. Explicar rapidinho para vocês como é que funciona a rede neural, tá? Pior que eu ainda não fiz a feira, eu não tô com uma maçã sequer. Eu comi a última maçã hoje de manhã. É porque eu gosto de fazer um exemplo com maçã. Mas, vou ter que ligar a câmera. Vocês não se assustem não, tá, pessoal? Vou tentar deixar a câmera alta. Deixa eu... Bom dia. Olá, pessoas. Vocês podem ver, eu tô no meu quarto aqui. Então, olha só. Vamos supor, como é que funciona a rede neural, para vocês que nunca viram, tá? Seguinte, se eu pegar... É o seguinte, finjam que vocês são crianças, tá? Vamos pegar, por exemplo, o exemplo da maçã, tá? Então, se eu chego para vocês nunca viram uma maçã na vida. Ela pega aqui aquele negocinho, né? E eu mostro pra gente, ó, isso aqui é uma maçã, tá? Isso aqui é uma maçã. Deixa eu pegar umas maçãs bonitas aqui no Google. Então, ó, deixa eu compartilhar aqui. Olha só, deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Gente, isso aqui é uma maçã. Aí eu vou pegar outra maçã aqui, eu vou mostrar, ó, gente, isso aqui é uma maçã, tá? E eu vou pegar isso aqui, né? E eu vou dizer, ó, gente, isso daqui é uma maçã. Tá? Gente, ó, isso aqui é uma mão segurando uma maçã, tá? Então eu vou pegar várias maçãs aqui, né? Eu vou ficar mostrando maçã para vocês até umas horas, até vocês encherem o saco de tanto enjoar de tanto ver maçã na vida, tá? Então eu vou ficar mostrando várias maçãs para vocês, tá? Então o que vai acontecer? Vocês vão perceber que vai ter um padrão, que a maçã ela tem um padrãozinho, né? A maçã é um trocinho, né? Momento também a mão fechada, assim, momento desse tamanho, né? Vermelhinho, né? Com um palinho e uma folhinha. A representação típica da maçã, né? Um negócio relativamente leve, né? Não é muito pesado, se você pegar na mão assim, né? Aí eu vou perguntar para vocês, né? Eu vou mostrar esse negócio aqui. Eu vou perguntar para vocês, o que é isso aqui? Aumenta o tamanho do pulso fechado, né? Pequenininho, vermelhinho, mais ou menos redondo, né? Então deve ser uma maçã, né? Se eu mostrar isso aqui para vocês, né? A pera, né? Faltou o acento ali, mas enfim, né? Você vai saber que não é uma maçã, né? Porque a pera parece uma coxinha, né? Agora, vamos fazer um negócio seguinte, né? Porque você levou em consideração o quê? A cor, né? E o formato, né? O tamanho, mais ou menos, né? Mas se eu mostrar isso aqui para vocês, e eu vou perguntar para vocês o que danado é isso aqui? Que danado é isso aqui? Né? Aí você vai olhar, você vai até dar aquela coçadinha de cabeça assim, né? Mas você não vai saber dizer o que é, porque até agora eu só te apresentei maçã vermelha, né? Aí eu vou dizer para você, olha, isso aqui também é uma maçã.
eu vou começar a apresentar maçã verde e maçã vermelha, tá? Tem uma maçã, inclusive, que é até meio amarelada e tal, né? Mas, ó, maçã verde, maçã vermelha, né? Então, isso aqui essa brincadeirinha que eu tô fazendo com vocês, é o que, que a gente chama de treinamento, tá? E pra gente treinar, né? Se você vai reconhecer um padrão, né? Você tem que ter várias amostras para você entender o padrão. Né? Se eu boto aqui, por exemplo, né, 2, vou escrever aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, e vai embora, né? É o quê? Que padrão é esse? A sequência de números pares, né? Se eu boto 1, 3, 5, 7, 9, né? A sequência de números ímpares, se eu boto, né? 2, 3, 5, 7, e por aí vai, né? Sequência de números primos. Então, tem que ter, para eu reconhecer um padrão, tem que ter um bom número de amostras para entender esse padrão. Então, IA é basicamente isso, né? O que acontece? Por que a gente chama de redes neurais? E aqui eu vou pegar o nosso modelo de neurônio, aquele que a gente vê no ensino médio mesmo, né? Então, pronto, pronto, isso aqui tá ótimo. Pronto, isso aqui tá bem bonito, né? Olha só, o que a gente chama, o que é um neurônio? Esse bichinho aqui, né? Nossa unidade básica de processamento, vamos dizer assim, dendrito, corpo celular e axônio, né? Se a gente fizer um paralelo, a gente tem o quê? Entrada, processamento e saída, né? Ou seja, um mini computador isso aqui, né? Só que se a gente for pegar esses dendritos aqui, a gente pode fazer o seguinte paralelo, tá? Cada entrada aqui é como se fosse um parâmetro, cada parâmetro tem um peso, tá? Então a gente tem, né? Se você pegar aqui, aqui é o aqui é o meu corpo celular, né? A palma na minha mão, né? E aqui tem os dendritos, né? Então, se você for pegar o exemplo da maçã, por exemplo, a gente vai ver que o tamanho da maçã, né? É relativamente importante, porque não existe maçã desse tamanho. Isso aqui é já com uma melancia, né? Também maçã também não existe maçã desse tamanho. Isso aqui é uma uva. Se for desse tamanho aqui, é uma ervilha, né? Então, geralmente a maçã ela tem esse tamanho aqui. Tem umas maçãs mais robustas, mais mirradas, mas a maçã ela tem esse tamanho. Agora, se você for pegar, por exemplo, a cor, né? A cor tem uma importância menor. Por quê? Porque a maçã ela pode estar. Tem maçã verde, tem maçã vermelha, tem maçã que tem um vermelho bem fechado, tem maçã que tem um vermelho meio esverdeando já, né? Tem maçã que já tá até meio amarelada. Se pegar uma maçã podre, ela já tá marrom preto. Né? Então, assim, mas também você nunca viu uma maçã roxa. Tá? Então, a cor tem a sua importância? Tem, mas ela tem uma importância menor que o tamanho. Tá? Então, é mais ou menos como se a gente tivesse aqui, né? Cada entrada fosse um parâmetro, cada parâmetro tivesse um peso de importância associado. Né? Então, por isso que a gente chama de rede neural, porque realmente a gente consegue fazer esse paralelo, né? Dentro do corpo celular axônio, a gente tem o quê? Entradas, inputs, cada entrada associada a um peso, né? Você vai fazer um cálculo, um somatório dessas entradas e pesos e vai, por exemplo, se estiver acima de um certo limiar, a gente joga uma certa classificação. Tá? Então, assim, de uma forma bem fuleiragem, né? Explicando mais ou menos o que é uma rede neural. Tá? Então, redes neurais funcionam de forma didática, mais ou menos assim. Tá? Claro que tem toda uma modelagem baseada em álgebra linear e cálculo vetorial, portanto, estudem álgebra linear, estudem cálculo vetorial, que é importante, tá? Para modelar matematicamente formalmente isso, tá? Então, esse é o modelo mais básico, é o modelo Colpitts, tá? IA não é assunto novo, virou moda agora dos últimos 5 anos para cá, mas essa coisa já é pesquisada lá pelos anos 50, anos 60, tá? Eu sou ruim de data, tá? Mas já tem várias décadas já que a gente estuda esse modelo de neurônio, tá? Então, esse é o modelo básico, tá? Então, existem modelos, por exemplo, né, que, por exemplo, você constrói várias... Esse modelo chamado modelo Colpitts, ele é um modelo muito simples, ele só resolve problemas que a gente chama de problemas linearmente separáveis, ou seja, classificação binária. Faz parte do grupo A ou B, ou então faz parte do grupo A, não faz parte do grupo A. Para você classificar coisas mais complexas, a gente precisa de vários desses neurônios conectados. Daí o nome redes neurais, tá? Que é o que a gente chama de MLP, né? Multilayer Perceptron. Perceptron é justamente esse modelo básico de neurônio aí que a gente tem. Tá, então, se você consegue construir uma rede desses neurônios, tá? Você consegue fazer classificações de grupos maiores, tá? Se eu pego 2 desses neurônios, né? Eu pego, por exemplo, um neurônio para gerar coisas
artificiais, né? E outro neurônio eu treino para ele tentar identificar se essas coisas foram geradas de forma artificial ou se são imagens reais, né? Eu boto um para competir contra o outro, né? Botando teoria dos jogos aqui, né? Ou seja, a primeira rede tenta gerar falsificações tão realistas quanto possível, e a segunda rede tenta identificar redes tão realistas quanto possível. A gente tem o que a gente chama de GAN, redes generativas adversárias, tá? E é justamente adversárias justamente por quê? Porque uma rede fica tentando enganar a outra e a outra tenta não se deixar ser enganada. E é assim que a gente tem o tal do deepfake. É assim que o deepfake é feito, tá? Então, são duas, do ponto de vista matemático, né, são duas funções que elas... A função objetiva delas é justamente o contrário da outra. Tá? Então, uma tenta enganar, a outra tenta não se deixar ser enganada. Elas vão sendo treinadas de forma realimentada, de tal forma que, à medida que uma rede vai gerando amostras cada vez mais realistas, a outra vai tendo que se aperfeiçoar para não se deixar ser enganado com modelos cada vez mais realistas. Eu achei esse conceito uma das sacadas mais brilhantes que a gente teve nas últimas décadas, né? Uma ideia simples, você bota duas redes neurais para competir uma contra a outra, né? Por isso que são redes... quem seria responsável por esses dados? Coletar, processar e disponibilizar para os órgãos responsáveis por meteorologia? Cara, tem várias formas de a gente fazer isso, né? A gente fazer isso de forma voluntária, colaborativa, as universidades se oferecerem para fazer isso, né? Ainda são conceitos relativamente novos, tá? Mas, sei lá, você poderia, sei lá, oferecer o seu, por exemplo, anos atrás, né, teve o projeto 7, né? Que você ofereceu o seu computador ali para fazer busca por vida extraterrestre, por exemplo, né? Né? Então a gente poderia, sei lá, montar uma rede colaborativa voluntária de pessoas que se ofereciam para gravar a chuva e mandar alimentar um monte de dados, por exemplo. A gente poderia fazer isso de forma descentralizada, voluntária, colaborativa, né? É um exemplo, tá? Mas, por exemplo, instituições, universidades, né, centros de pesquisa poderiam se voluntariar para montar uma rede, tá? É claro, aí teria questões de privacidade, LGPD e tudo mais, né? Como eu falei, é uma coisa que ainda é conceitual, ainda não está comercialmente desenvolvida, né? São protótipos, são estudos, né? Que a gente chama de MVP, né? Produto mínimo viável, né? Então, são conceitos que a gente está testando, né? Acho que diria para chegar a uma coisa comercial, eu diria que uns 5 a 10 anos, talvez. Mas redes neurais e LSTM, GAN, e isso aí já é coisa que comercialmente já está muito bem maduro, inclusive. Já está ficando ultrapassado, inclusive, tá? Eu estou falando com relação a essa questão dos dados oportunísticos, né? Então, usar atenuação de rádio enlace, usar gravação de áudio. Essa parte de redes neurais já é coisa da tecnologia que virou produto já faz um tempo, inclusive, tá? Então, essas redes que ficam se competindo umas com as outras, a gente chama de GANs, né? Redes adversárias generativas. E a gente tem outra variação de redes neurais, né? São as LSTMs, tá? E aqui eu faço um parêntese, né? Que a gente fala que é muito bom a gente se lembrar de coisas, né? Então, esse seria o maior desafio para a implementação da meteorologia 4.0. Um dos, tá? Mas, por exemplo, como eu falei, lá em Fortaleza, né, a gente teve uma certa dificuldade, né, de adesão das empresas para fornecer os dados de atenuação de rádio enlace, né? Que a gente poderia usar seria, por exemplo, a atenuação de GPS, né? Mas aí você não tem uma antena de GPS em todo canto, né? Tem formas alternativas, né? Na África deu muito certo, aqui em Fortaleza a gente teve mais dificuldade, né? Acho que o mais fácil seria a gente fazer usando áudio. Áudio é simples de tratar, é fácil, qualquer pessoa grava áudio hoje em dia, então, assim, meteorologia 4.0, né, seria mais essa questão da adesão das empresas, adesão de pessoas, né? Dados, a gente precisa de dados, né? Quando você fala de IA, a gente está falando de dados, a gente precisa do famoso dataset, né? Montar um dataset. Montar o dataset, tratar o dataset. Uma coisa que eu não falei, tá? Uma palavra que é muito importante em IA, em termos de dataset, é diversidade, porque senão acontece um negócio chamado overfitting. É o caso da maçã vermelha. Se eu só apresento maçã vermelha, ele vai entender que toda maçã é vermelha. No dia que aparecer apresentar uma maçã verde, ele não vai saber que é maçã, porque ele nunca viu uma maçã verde na vida, né? Então, isso é o que a gente chama de overfitting, tá? Que é a perda da capacidade da rede neural de generalizar. Tá? Então, se tiver uma mínima variação ali no tamanho da maçã, para ele já não é mais maçã.
Tá? Então, outro ponto é justamente montar um dataset diverso. Né? Por exemplo, se eu consigo fazer um modelo de rede neural aqui no Ceará, né, eu vou ter que retreinar para Manaus, por exemplo, né, no Amazonas, porque é outro ecossistema, outro bioma, outra dinâmica meteorológica. Né? Então, diversidade é muito importante para IA. Tá? Então, o modelo que eu construo aqui para o Ceará não vai servir para o Amazonas, definitivamente, não vai servir para Pará. Tá? Na nossa região, até mesmo, que é justamente o ponto que eu vou falar agora, por exemplo. Como eu falei, quando era criança, né, Wilker, eu tenho quanto tempo? Estou vendo aqui que eu só tenho 5 minutos, é isso mesmo, né? Não, fica à vontade. A gente coloca pelo menos 1 hora, mas se tiver que ultrapassar, não tem problema algum. Quase, o que vai ser 11 horas, né? A fome é o que vai limitar vocês é a fome, ok. Hora de almoço, né? Aqui são 4 horas da tarde. Não, mas beleza, então. Então dá para eu explicar um pouquinho com mais calma, né? Para eu não explicar muito atropelado. Então é o seguinte, como eu estava falando, né? Quando eu era criança, eu lembro que Fortaleza era fresquinho à noite, né? Hoje em dia, cara, eu durmo, eu acordo de madrugada com o travesseiro ensopado, tá entendendo? Então mudou muito, né? Mudou muito, justamente uma das coisas, né? Muitos carros, muita poluição e muitos prédios, tá? Eu tô na França, exatamente. Aqui é GMT mais 2, eu acho, né? Mais 2 é menos 3, né? Então 5 horas de 5 horas diferença. de diferença. Tô em Toulouse, né? Sudoeste da França, pertinho da fronteira com a Espanha, né? Nos Pirineus. Tu estava falando aí com relação a essa mudança climática. A gente fala muito da mudança climática global, mas o pessoal esquece da local, né? O microclima, né? Uhum. Em São Paulo, por exemplo, até umas décadas atrás era a terra da garoa, garoava basicamente todo dia. Não tem mais garoa, né? Não, Você e tem, por exemplo, né? vamos falar um negócio agora que só os fortes vão entender. O ventinho Aracati. Né? Não tem mais lá Aracati, né? Quando era criança, Aracati, gente, lá no interior do Ceará, existe um vento que ele é periodicamente ele é assim, finzinho da tarde, começo da noite, né? Que a gente chama vento Aracati. E é um vento fresco, gelado, né? É gostosinho, assim, de arrepiar mesmo, tipo, tudo, né? E quando era criança, cara, era muito gostoso, assim, 7, 8 horas da tarde, vinha o vento Aracati. E você via mesmo, tipo, você via ele chegando, né? Era interessante, você via o vento, as folhas das árvores começando a balançar até na toda direção, era um negócio, assim, que te abraçava, entendeu? Não tem mais. Não tem mais isso, tá? E o Aracati, quando se chega 10 horas da noite, muito menos intenso, muito mais fraco e durando muito menos, entendeu? Por exemplo, nosso período de nossa quadra chuvosa, né, que o Matuto chama de inverno, né? Eu chamo de Matuto com muito carinho, né? Mas, assim, o povo do interior, né? Sem muito conhecimento, mas, na verdade é chuva de verão que a gente tem, né? São chuvas de verão, porque aqui no hemisfério norte, né? Inverno é justamente esse período, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, né? E pra gente, porque como a temperatura fica mais amena, a gente chama de inverno, mas na verdade é verão no hemisfério sul, nesse período do ano é verão. Só que esse período dezembro, janeiro, fevereiro, não chove mais aqui no Ceará. Tem chovido o quê? Justamente nos 3 meses seguintes a isso, né? Então, março, abril, maio. Né? Então, teve um deslocamento aí, né? Então, além da temperatura média ter subido, tipo, esse ano e ano passado foram atípicos, mas ano retrasado, praticamente, a gente não teve, entre aspas, inverno, né? Que são as chuvas de verão. Né? Então, mudou muito, mudou muito. O período até mesmo o período da quadra chuvosa tem tido diferenças significativas na data em que começa, né? Falando justamente do microclima. Então, por que eu estou falando isso? Porque foi até o caso de um aluno de mestrado nosso que defendeu agora, né? Ele estava falando para mim, né? Mais ou menos ali, ainda no começo da dissertação dele, ele disse assim, cara, eu puxei os últimos 10, 20 anos de dados da FUNSEMI, mas eu não tô, minha acurácia, né, que é o quê? O teu acerto, né, a taxa de acerto, tá muito baixa, né? O meu modelo não está funcionando, não estou conseguindo fazer predição, justamente porque você está pegando 10, 20 anos, tá? Um dado que é de 10, 20 anos atrás, para meteorologia, infelizmente não serve mais. Mudou muito, a nossa dinâmica meteorológica mudou muito. Tá? Então, tão importante quanto se lembrar é a gente esquecer.
Tá? Então, esquecer também é importante, porque dados de 10, 20 anos atrás não servem mais para a gente. Não corresponde mais à nossa realidade atual. Tá? Então, existe um modelo de neurônio chamado Long Short Term Memory, ou seja, memória de longo e curto prazo. Qual é a inovação? Né? Ele tem um negócio como se fosse uma espécie de fator de esquecimento. Né? Então, dados mais antigos você tende a esquecer. Porque esses dados mais antigos acabam mais atrapalhando do que ajudando. Tá? Então, em vez de você pegar os últimos 10, 20 anos, né, você pega os últimos 5 anos. Esses últimos 5 anos são muito mais relevantes do que dados de 20 anos atrás. Então, você passa o quê? A usar, em vez de usar redes neurais convencionais, né, MLPs, que são clássicos, né, a gente usa LSTM, né, que são essas redes com capacidade também de esquecer. Né? Você só sair acumulando dados, acumulando informação, não é útil. Quando você trabalha com séries temporais, em modelos dinâmicos, né, é importante você esquecer. Os dados que não são relevantes, não correspondem mais à realidade, tem que ser esquecidos, senão eles acabam te atrapalhando. Tá? Então, o LSTM é o tipo de rede neural que ele esquece também. Os dados mais antigos ou mais irrelevantes, enfim, né, menos realísticos, eles são esquecidos. Tá? Então, são outra variação dessa ideia de neurônio, né, só que agora a gente vê que esquecer também é importante. Tá? Então, tem várias técnicas de redes neurais, tá? Eu estou falando só das mais simples, né? MLP, Multiple Perceptron, as generativas, né? Que é usado para deepfake, como eu falei, e as LSTM que são para analisar esses dados, séries temporais, né? Que a gente esquece, vamos dizer, botar entre aspas, né, esses dados mais irrelevantes, tá? E, bom, você pode combinar isso com outras técnicas clássicas de processamento de sinais, né? Por exemplo, wavelets. Wavelets é uma técnica de decomposição de sinais, tá? Que ela faz no tempo e na frequência ao mesmo tempo, tá? Onde é que usa isso? Usa, por exemplo, compressão de imagem, tá? Por exemplo, tem o modelo JPEG, todo celular, máquina fotográfica digital, ninguém nem usa mais, né? Mas celular, estava no modelo JPEG 2000, ele consegue guardar imagens com boa qualidade, mas com baixo espaço em disco, né? Isso é graças a uma técnica chamada wavelets, né? Você decompõe a imagem com coeficientes, que a gente chama de coeficientes de aproximação, coeficientes de detalhe, né? E você, a partir de um certo ponto, você meio que corta esses dados, né? Mas mantendo uma boa qualidade de imagem, né? Então, o formato JPEG 2000, ele usa essa compressão baseada justamente na transformada de wavelets, né? Essa decomposição, como se fosse um banco de filtros, né? Você tem coeficiente de aproximação e coeficiente de detalhe a partir de um certo... Como se fosse expansão de série de Taylor, por exemplo, né? A partir de um certo termo, você começa a ignorar. Né? Então, você consegue manter uma boa qualidade, mesmo que você, comparado, por exemplo, com uma imagem no formato BMP, né, o bitmap, que é realmente a matriz ali dos pixels, né, em RGB, 3 matrizes, uma para cada cor, e cada pixel é uma intensidade, né? Então, isso ocupa muito espaço em disco. O wavelets, ele faz essa compressão. Então, se você consegue combinar wavelets com LSTM, tá? Isso aqui em séries temporais, tá? Outra coisa que a gente consegue fazer também, por exemplo, áudio, tá? Pegar justamente os áudios, né, do ambiente, né? Então, é o tema de tese de um aluno nosso aqui, né, que é um doutorado que está fazendo cotutela justamente aqui em Toulouse. Então, ele tem amostras de áudio, né, para áudio de chuva, né? Então, ele tem 3 classificações, né? Leve, moderada e intensa. Né? Ali no meio da Amazônia mesmo, Tefé, né? Instituto Mamirauá, né? E você pode trabalhar tanto com os áudios brutos como o espectrograma, né? Que é justamente análise em tempo, frequência e intensidade. E você pode, a partir dessas várias amostras, fazer a classificação, né? Por exemplo, no caso, ele fez classificação usando Random Forest, né? Mas você pode fazer previsão de chuva usando LSTM também, que é esse modelo que eu falei que é capaz de esquecer, tá? Tem outros que usam outras técnicas chamadas transformers, né? Então, você pode trabalhar em cima dos áudios e aplicar classificadores, tá? A gente pode usar também, por exemplo, né? No caso do Radin Enlace, né? Fazer técnicas de clustering, no caso K-means, né? Para
fazer classificação dessas chuvas também. Como é que é clustering? Você tem vários grupos no espaço. Vou fazer aqui o desenho com a mão. Cadê meu? Então, você tem vários grupos ali, várias classes, né? E você agrupa essas classes, né? Em nuvens, vamos dizer assim, né? Então, você pode pegar, sei lá, os K caras mais próximos, né? Que é o KNN, ou você pegar ali a média e fazer um disco com relação a essa média, né? Ou a mediana, ou enfim, né? Alguma média estatística ali. Aí você define o raio, né? E quem cair dentro do raio está dentro dessa classificação. Então, você pode pegar os áudios, né? De chuva e fazer uma classificação conforme esses agrupamentos, que é o que a gente chama de clustering, tá? Então tem várias formas da gente fazer classificação, tá? Aqui já é um pouco mais estatístico do que redes neurais, tá? E com relação à imagem, né? Então, como eu falei, a gente pode fazer classificação ou dos dados ecoacústicos, ou classificação dos dados de atenuação de radioenlace, ou a gente pode trabalhar com as imagens de satélite, né? Que é uma coisa mais clássica, não é oportunístico, né? Mas entra ainda dentro daquela ideia de meteorologia 4.0, né? Que você pega o quê? Imagem de radar e satélite, como eu falei, geram capturas de naturezas distintas, né? E você pode usar uma GAN, por exemplo, para fazer uma imagem artificial que seria uma predição, né? Com uma rede convolucional LSTM, que foi justamente o meu trabalho, né? Que a gente conseguiu fazer com uma predição muito boa, com meia hora a 2 horas de antecedência, né? Ou a gente pode tentar um negócio que, por exemplo, ainda não vimos nos trabalhos chamados na área de transfer learning, que você usa um modelo que foi usado para treinar para uma classe e você tenta adaptar esse modelo para um novo problema, mas que ele guarda algum grau de semelhança com o problema anterior, né? Isso é o que a gente chama de transfer learning. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, tentar aplicar a transfer learning para satélite para tentar estimar imagem de radar. Ou a gente treina uma imagem de radar e tenta usar transfer learning para fazer uma predição de imagem de satélite e vice-versa, né? Então, são possibilidades que a gente tem. Então, nessa parte de imagem, a gente tem usado, por exemplo, eu usei aqui LSTM para previsão de chuva com base no radar meteorológico aqui do Ceará, né? Mas tem trabalhos, por exemplo, que usam para rastrear tufão, tá? Opa, faltou o O aqui. Tufão, acho que não sei se era em Taiwan, se eu não me engano. Acho que era em Taiwan. Um outro trabalho que foi publicado, inclusive, na Nature Reports, se não me engano, tá? Ou então você pode fazer, por exemplo, Super Resolution, né? Que é uma técnica de processamento de imagem, que você tem uma imagem de baixa resolução e gerar uma imagem de alta resolução, como se fosse, entre aspas, uma interpolação. Técnicas mais precisas, a gente pode estimar até futuramente, não, em direção, milímetros de chuva. Né? Em vez de ter essa classificação mais qualitativa, tem uma coisa mais quantitativa mesmo. Não, choveu 10 milímetros, 20 milímetros, 100 milímetros, entendeu? Fazer uma correlação numérica, com valores numéricos mesmo, né? Então, são trabalhos que são... Essa linha de pesquisa, eu diria que ela já tem uns 10 anos, mas ainda muito pouca gente trabalhando nisso. E tem muitos conceitos interessantes, por exemplo, Physics Informed Neural Network, o Explainable AI, né, AI explicável. Tem muitos algoritmos de classificação que não foram testados ainda, muitos algoritmos de clustering que não foram testados ainda, combinação com técnicas de processamento de sinais, técnicas de extração de características acústicas, né? Então é uma coisa assim, há muito tempo que se é explorado, mas ainda tem muito poucos trabalhos, né? Então é uma área muito frutífera, muito que pode gerar bons resultados, né? E usando dados que estão abertos, aí tem dataset a rodo aí aberto, entendeu? De imagem de satélite mesmo, a atenuação de radioenlace é mais difícil de achar, mas de áudio, né? A gente está montando o nosso próprio dataset aqui, então tem formato uma Miral África, aqui em Toulouse, na UES ou IFCS, se não me engano, no interior do Ceará também a gente vai... Então, é uma coisa assim que está nascente, né? A gente vai montar nossos multidados, a ideia é que mais a médio prazo a gente disponibiliza esse dataset, né? Quando ele estiver todo, né, com os labels, né? Tudo bem organizadinho, né? Porque, como eu falei, né? Quando a gente monta um dataset, a gente tem que ter preocupação com, por exemplo, se os rótulos estão adequados, se não tem outliers, né? Por exemplo, às vezes um sensor quebra, aí de repente ele bota, sei lá, 100 graus Celsius
em Fortaleza. É um negócio crível, é um negócio até crível, né? Mas a gente sabe que não corresponde à realidade, né? Até uns 40 a gente não pensa que é erro de sensor, mas quando passa 70 graus Celsius, não, peraí, esse sensor tá com problema, né? Tudo bem que a sensação térmica é realmente que a gente estivesse no inferno, né? Mas quando a gente vê que tem um dado ali que está no nosso dataset está muito discrepante, né? A gente elimina esse cara porque a gente sabe que o sensor ali deu problema naquele momento. Então não é só simplesmente você fazer a coleta de dados, né? Fazer o tratamento desses dados, ver se não tem um sensor ali que inseriu um dado errado, né? E manter, né, uma boa quantidade de amostras, né? Que até uma outra área, por exemplo, que é field shot, que é com poucas amostras você consegue fazer uma predição boa, que é outra coisa também, né? Por exemplo, a gente precisa de um dataset bom, um dataset com 10 mil, 30 mil amostras em geral, né? Alguns trabalhos, que é justamente nessa parte de field shot, a gente consegue fazer uma predição quando só tem 10 amostras. Entendeu? Com 10 amostras você não consegue treinar rede neural nenhuma. Mas a ideia é você fazer redes neurais que mesmo com pouquíssimas amostras você consiga fazer uma boa previsão. Entendeu? Que é outra área também é muito interessante, porque, beleza, eu tenho o dataset ali da Amazônia, eu tenho o dataset ali do Ceará, mas eu não tenho o dataset do Alasca, que é outra coisa. Entendeu? Eu não tenho o dataset de Lille, que chove todo santo dia, mas é aquela chuva fina que não vale a pena nem tu botar uma capa de chuva, entendeu? Então, assim, ou então você usar transfer learning com a rede que foi treinada no Ceará, mas eu quero usar dados aplicar sobre dados da Amazônia, eu tenho que fazer um retreinamento, entendeu? Então, assim, tem tanta coisa. Cara, eu sou revisor da Applied Intelligence, da Springer. Cara, não dá para acompanhar esse negócio. Toda semana é um algoritmo novo de IA, toda semana. Eu já tô enjoado de ver algoritmo de IA, entendeu? É um negócio que não tem fim. Toda semana surge um negócio novo. Entendeu? O cara muda uma métrica, o cara muda uma função de perda, o cara muda uma besteirinha aqui, outra lá, já dá outro tipo de resultado. Entendeu? Por exemplo, tem um negócio, uma variação do GAN, né, que é chamada Wasserstein-GAN. Em vez de usar uma métrica euclidiana, usa a distância de Wasserstein. Não sei se o Wilker, que é matemático, já ouviu falar. Tem outra forma de medir coisas, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas quando a gente chega no mestrado, né, a gente descobre que não tem só uma forma de medir as coisas, né? A gente tem outras métricas, né? Então tem outras formas de medir distância, tem distância do quarteirão, né? Distância de Mahalanobis, tem distância de Chebyshev, distância de não sei o quê. Né? Então, tá cortado, Wilker. Tem várias distâncias. A gente pega geometrias aí que o pessoal nem imagina que dá para fazer distâncias diferentes. Porque a gente fica muito preso na distância euclidiana ainda, né? Uhum. A gente, de certo modo, ainda leva em consideração, por exemplo, a topografia do local, enfim, dá para fazer muita coisa bacana. E isso eu estou falando da função matemática que está dentro do algoritmo. Não estou nem falando de distância geográfica da coisa, não. Eu estou falando do algoritmo, né? Então, se a gente muda uma besteirinha, a gente muda uma métrica de distância, ou seja, uma forma de calcular a distância, e muda ali uma função perda, né? O que é a função perda? Ela vai te penalizar por um erro, vamos dizer assim, né? Você já obtém resultados totalmente diferentes, né? Às vezes a coisa é meio empírica, né? Todos os parâmetros, por exemplo, o número de camadas ocultas, o número de dropout, o número de neurônios por camada, né? São parâmetros, né, da rede, né? E às vezes ela é meio que empírica, né? Ou seja, o famoso cálculo hipotético universal teórico experimental. Não sei se vocês já ouviram essa técnica, também chamada de chute, né? Né? Ou seja, a gente não quer dizer que está chutando as coisas, a gente diz que é empírico, né? Então a gente meio que chuta os valores iniciais ali, quando muito a gente aplica um algoritmo de otimização para otimizar os hiperparâmetros, tá? Mas no começo é uma busca meio cega mesmo, né? Então você vai testando arquitetura de rede neural, você vai testando hiperparâmetros, você vai testando funções, você vai mudando uma coisinha aqui, lá vai vendo, melhorou, piorou a minha acurácia, a precisão tá boa, mas a acurácia tá ruim, precisão tá ruim, mas a acurácia tá boa, né? Então, assim, tem muito espaço para manga ainda, né? O pessoal diz que IA já está saturando. Eu não sei se está saturando assim. A bolha vai estourar, vai estourar porque o mercado está criando muita expectativa e não está sabendo usar o negócio direito. Mas em termos de aplicação de IA em ciências, ainda tem muito pano para manga, né?